açúcar, leite, manteiga, milho, farinha e feijão. Na Venezuela, não tem disso não, não tem disso não. Açúcar, leite, manteiga, milho, farinha e feijão. Ô, por favor, me ajuda com a minha arte, por favor? Ô, por favor, alguém me ajuda aqui com a minha arte? Eu sou artista, eu sou do samba. Manteiga, milho, farinha e feijão. Na Venezuela... Ô, por favor, me ajuda com a minha arte? Embaixador, João Nogueira, pô, que satisfação, cara. Mas, embaixador, mas o que é isso? Eu tô aqui, eu vim pro Rio de Janeiro achando que vou me dar bem, eu te encontro nessa humilhação trabalhando, embaixador. Pô, me desculpe, mas eu tava passando um pouco de dificuldade pra comprar os ingredientes pra minha sopa. Pô, tava querendo fazer uma sopinha, embaixador? Sim, uma sopinha de frango. Eita, será que aqueles frangos ali dão um caldo? Acho que dá conta isso aí. Porra, vamos tentar pegar um frango daquele ali, Vamos lá, embaixador? Embaixador, não foi hoje que a gente conseguiu fazer uma sopinha orgânica, mas eu ouvi dizer exclusivamente que essa sopinha ela dá uma coceira danada, um caldo que dá uma coceira danada. Mas pro senhor não ficar nessa indignidade aí de ficar trabalhando, vamos fazer o seguinte, por que o senhor não é o meu guia? Eu te dou um prato de comida. Sim, claro. Pô. Então, o que é isso aqui? Onde é que eu tô? A gente tá aqui na Lapa, temos os arcos da Lapa. Arco do quê? Arco da Lapa. Arco do quê? Arco da Lapa. Arco da Lapa? Arco da Lapa. Pô! Então vamos no boteco. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, capital colonial, capital imperial, capital do meu Brasil. Quando eu penso no Rio, eu fico muito mais feliz. O carioca é um povo alegre, vadio e cantante. Jorge Ben, Tim Maia, Mussum, João Nogueira, Machado, Jorge Lafon, Ronaldo, Edmundo e Romário. Uma terra por onde passaram grandes escritores, grandes embaixadores, imperadores, vanguardistas e transformistas. Suas paisagens são tão belas que atraíram até mesmo o mais belo. Ah, que maravilhamento eu teria se estivesse aqui presente nos tempos em que o jovial Renato Portaluppi completava estes horizontes exuberantes com a sua beleza. O Rio é tudo isso e mais um pouco, mas certamente não é só isso. Desfelizmente, muitos dos turistas que visitam o Rio de Janeiro raramente se dedicam a conhecer as travessas, edifícios e botequins que guardam as raízes da história carioca. A verdade, meus amigos, é que esse violão adocicado, esse sotaque meio freixo, meio frouxo, e esse cartão postal para madame desfilar com o carrinho de bebê na novela das 8 não representam a nobreza carioca. Então, vamos sair dessa soja nova aqui, porque o rio que a gente vai explorar é o rio do carnaval, da Valval, do pagode, o rio raiz do povo. O rio que sempre foi e sempre será a capital nacional das embaixarias e da diplomacia. Aí, opa, Prazer, satisfação, arrastação. Veja que Aleluia. temos embaixadores e engenheiros agora completos. Pois é, e diplomatas. Cara, olha, peguei esse lugar aqui pra gente começar a nossa jornada. Rio de Janeiro, Rio Antigo, Centro, Lapa. Nós vamos fazer aqui uma imersão à verdadeira cultura do Rio. Pelo menos verdadeira para nós que gostamos do lado B, C e D. E resolvi escolher esse lugar aqui, Nova Capela, um restaurante antigo, pra gente experimentar quitutes e mergulhar um pouco no paladar do Rio de Janeiro. Vamos lá então? Vamos lá? Bora. Você primeiro, vamos lá. por favor.
licença, diplomata, engenheiro. Com licença, engenheiros. Bacharel. Poxa, muito obrigado. O senhor poderia trazer 3 bolinhos de bacalhau e 3 branquinhas aqui pra gente? Muito obrigado. Com licença, meus jovens embaixadores. Com licença. Estamos aqui, Nova Capela, um boteco português, né? Parece até, me lembra de Lisboa aqui. Por que um boteco português? Aqui é um ponto central que, além de estar no coração do Rio de Janeiro antigo, nós temos um bar que é icônico. Então, nós temos uma tradição muito grande de muita parte da culinária portuguesa, muito presente no dia a dia do carioca, né? Então, começa com a nossa história inicial, a nossa herança arcaica portuguesa. E nada melhor do que começar com um bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau e um produto aqui da cultura canavieira da minha nação, Pernambuco. Mas eu quero saber, onde é que começa o Rio de Janeiro realmente? Nós temos 2 momentos centrais, né? O período pré-colonial, que é aquele que vai mais ou menos até 1430 e pouco, e o pós. Nesse primeiro momento, nós temos muita confusão do domínio do território como um todo. Como sabemos, né? Cabral chega no nosso maravilhoso Nordeste e depois as capitanias são divididas e vão tomando conta várias outras regiões do Brasil. O Rio, por ser nessa localidade que nós temos uma baía protegida, muito agradável a chegada de grande parte da navegação. Então dá pra gente dizer que toda aquela área que lambe, né, a Baía de Guanabara é o início da identidade do Rio de Janeiro. Então, aqui dentro, nós temos um domínio, né, de fato português, mas com umas vontades muito grandes dos franceses aqui. Não é à toa que nós temos 2 grandes empreitadas francesas dentro do território brasileiro. A primeira, aqui dentro do Rio de Janeiro, com a França Antártica, e a segunda, no Maranhão, com a França Equinocial. Depois de um momento que nós temos aquela grande revolução da identidade religiosa católica dentro da Europa, com os senões dos protestantes, a partir de 1517, com Lutero, tudo aquilo que não fazia parte das intenções do Papa e dos reis católicos, né, que nós temos aqui os reis espanhóis e também aquilo que vai ser o grande Portugal, tudo aquilo que não está dentro da sua definição, e a própria França, eles vão começar a ser um território muito fértil para todos aqueles que estão contrários à fé do Vaticano. Então, o Brasil, ele é um símbolo desses domínios portugueses, e de certa forma, se amplificarmos, espanhóis, de áreas excluídas do restante da Europa. E, mais tarde, os próprios protestantes franceses, os calvinistas franceses chamados de huguenotes, os caras também bancam uma ideia de domínio territorial do dito Novo Mundo. E aí, meu embaixador, é o seguinte... Ei, opa! Não, falou embaixador, eu queria... Você podia trazer 3 copinhos do diurético, por favor? Muito maravilha. Obrigado. O Rio de Janeiro do glamour atual, Leblon, Ipanema, sim, Copacabana, os frufru da Barra. Isso é recente, né? Isso é recente, é século XX. Onde nós estamos... É o Rio de verdade, né? É o Rio de Esse verdade. é o Rio. Nós tínhamos a intelectualidade, nós tínhamos a classe governante portuguesa, ou nascida aqui. A coisa estava aqui dentro, a coisa não estava lá para a Zona Sul. Estava aqui no centro. E nada melhor do que o centro para entender tudo isso. Não estamos falando do Rio da Garota de Ipanema, com todas as ressalvas maravilhosas, a obra com todo respeito. Nós estamos falando da formação da alma, não apenas carioca, mas a própria formação do que é o Brasil como um todo. Porque, quer queira ou quer não, nós temos um foco central dentro do Rio de Janeiro de um pedaço daquilo que é a nossa identidade. Pergunta você aí, faz uma pergunta. Mas como é que fica o Flamengo na história aqui do Rio de Janeiro? Aqui na Lapa. O Flamengo é uma contravenção, é quase um time de futebol dentro de todas. É bom. O futebol, eu acho que ele não teria a força e o glamour que ele tem dentro do Rio de Janeiro se não fosse a rua e o botequim. Que o cara fica discutindo ali a contratação, o pênalti se é ilegal ou não,
flamenguista, Fluminense. Assiste todo mundo Botafogo, junto, na real, né? Vasco, E acho que esse convívio da rua faz com que haja uma interação maior com o contrário, com o diferente, né? Essa ideia do social muito forte. O jogo do bicho, ele é um aspecto muito interessante nesse ponto todo, porque ele é tido como uma contravenção, mas é uma contravenção que te premia. Não é uma contravenção que te oprime. Você está lá porque você quer jogar no macaco na cabeça do avestruz. Agora, qual que é a criminalização, se parar para pensar? O jogo do bicho, ele está institucionalizado na cultura. A minha avó jogava, eu ia lá fazer o jogo do bicho para minha avó, tá? Minha avó jogava pra todo também. mundo. Tudo isso que está na contravenção, ligado à malandragem, eu dou um jeito aqui, eu pago um suborno ali, me dou bem aqui, papapá. Ele tá ligado a essa figura do malandro, tá ligado a essa figura do jeitinho. Eu tenho sempre uma ideia. A boemia, o futebol, a contravenção do bicho, elas estão permeadas num mundo de marginalidade, e marginalidade, estou falando no sentido sociológico do termo mesmo, de estar à margem da lei constituída, da organização constituída, que está presente no imaginário e na formação do carioca. Então aqui está a fonte, está o berço de tudo isso, né? Pô, começamos bem, né? Mé, quitutes, Lapa e agora Confeitaria Colombo, um clássico dos cariocas. Desde 1894, a casa foi frequentada por Machado de Assis, Chiquinha Gonzaga, Maestro Villa-Lobos, José do Patrocínio, Sidney Poitier e até mesmo o rei da Bélgica, Alberto I. Então, finalmente, agora a gente vai adocicar, né, esse expediente dos embaixadores aqui com os docinhos. Eita! Que maravilha. Maravilha. Me conta aqui um pouco da Belle Époque, como é que tem essa influência francesa aqui. Esse é um lugar realmente afrancesado, né? Dá pra ver. A Colombo, ela é um retrato de um período. Esse período de transformação do século XIX para o XX, ele é muito forte na Europa, e os trópicos, nós, obviamente, recebemos o reflexo de toda essa grande mudança. É um período de quase apaziguamento no mundo ocidental. Você tem o fim das guerras entre França e Prússia, a criação da Alemanha, a criação da Itália, e é um período de tentativa de respiro e ressurgimento de novos ares. Por trás, nós estamos vendo um poder nacionalista das potências europeias, nacionalismo com N maiúsculo, que é aquela pregnação de fortalecer os valores internos da nação, fortalecer a nação fora, que é o imperialismo. Então, à medida que a população está nos cafés, olhando as produções do impressionismo francês, o mundo está sendo chacoalhado pelo imperialismo europeu. A África está sendo esculhambada. A Ásia é a mesma coisa. Os caras estão brigando por mercado consumidor, mão de obra livre e barata, novas matérias-primas, que está fomentando, ao lado de todo esse poder estrutural europeu, aquilo que vai ser a guerra. A primeira. Por isso que não é à toa que a Belle Époque, ela tem praticamente uma data de nascimento e uma data de morte. Ela começa quando acaba esse período de transformação agressiva, que são as unificações da Itália e da Alemanha, as guerras, etc., que acaba com a Primeira Guerra Mundial em 1914. Então ela tem um período curto de tentativa de respiro desses europeus. Sim. Mas e aí, como é que a Belle Époque vem parar aqui no Brasil e como é que ela se relaciona no Brasil? Porque a gente vê que todos os movimentos artísticos, quando eles vêm para o Brasil, o barroco, ele vem tardiamente, ele tem uma característica muito própria. Desde a vinda da família real, nós temos na bagagem trazida coisas civilizacionais europeias. A potência política europeia é a Inglaterra, mas a potência da cultura, do charme, da elegância, dos padrões dos salões, aquilo que o Norbert Elias vai chamar de sociedade de corte, ela está impregnada dentro da França. Então nós temos uma influência, do ponto de vista artístico,
de conduta e de postura muito francês. Nós vivemos um império, o único lugar que você possui uma monarquia dentro das Américas. Então, essa leitura da finesse, do chiquê, há uma influência, inclusive a própria influência das vestimentas, uma tentativa das classes maiores, das chamadas elites, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, em imitar as elites europeias, mas nós estamos no trópico, não dá pra gente usar casaca. É uma coisa que ultrapassava o próprio bem-estar, né? O estado de coisas, você tinha que mostrar uma certa elegância. Os modelos importados do século XIX, cara, essa coisa meio afrescalhada francesa. Eles afrescalharam umas ideias loucas, eles deturparam muitas coisas, cara. Por exemplo, a ideia de nobreza. Os nobres franceses das cavalarias dos séculos medievais, cara, os caras estudavam 16 horas por dia, militarismo, os evangelhos. Agora, você pega os franceses... Você pega um São Luís e um Carlos Magno e compara com qualquer governante... Aí você pega os Bourbons, Rasta, para comparar com esses que você falou. Ou os afrescalhados de pinta de beleza, com pó de arroz e peruca e salto alto que você está falando. Esse é o Estado moderno. Eu acho que a gente perdeu em alguns pontos de não buscar a nossa identidade. Independente se o povo é de esquerda, de direita, de centro, de baixo. Me define o que é ser brasileiro. Me define a identidade nacional, cara. A gente não consegue definir. Ah, é feijoada. Feijoada para nós aqui, lá pro norte. Você está definindo, então, o povo pela música, samba. Pelo prato, feijoada. Ah, para. As comidas maravilhosas do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste. Então, você vai definir o que é regional? O Brasil é muito grande, em todos os sentidos. Esse país é maravilhoso. Bom, então enquanto a gente não consegue realmente capturar uma essência do que é ser brasileiro, vamos atrás de alguns acidentes muito convenientes do que é ser carioca, que é o samba, o futebol e o botequim, né? Vamos pro botequim, pelo amor de Deus? Bora lá. Vamos sair dessa afrancesada, afrescarada aqui e vamos pro botequim, pô. Fechou, a conta. Passa o traço. Estamos chegando agora no Boteco do Rão, onde iremos conversar com Rica Perrone e perguntar a ele acerca do carioca, do futebol, do samba e de Renato. Me fala uma coisa, por que o Rio? O que é que te fez escolher essa cidade, né, que tu terminou adotando como tu? Cara, eu não sou um paulista muito aceitável. Eu gosto de chinelo, eu gosto de informalidade, eu gosto de samba, eu gosto de pagode, eu não gosto de compromisso com hora, eu gosto daquela coisa de, chega aí, os caras fazem, não gosto de marcar compromisso. Então, assim, eu gosto da minha cidade, meu time fica lá, minha família e tal. Mas quando eu comecei a conhecer o Rio, assim, o dia a dia, eu falei, cara, eu me identifico mais com isso aqui. E aí eu comecei a vir pra cá durante a semana, irmão, pra trabalhar, e eu ficava segunda, terça, quarta, quinta-feira eu voltava pra São Paulo passar o final de semana. Aí é sacanagem. Aí tu começou a passar o final de semana também. Eu comecei a surtar, irmão, porque eu falei assim, não, peraí. Na hora que todo mundo tira a roupa, vai pra praia, vai pro Maracanã, vai pra escola de samba, eu vou pra São Paulo pra ir jantar no shopping. Eu falei, isso é sacanagem, velho. Cara, e como é ser um dos poucos jornalistas esportivos do seu perfil, assim, né? Com esse tipo de posicionamento, muito franco. Cara, assim, um dos motivos de eu ter feito a minha carreira independente, cara, é muito em virtude de eu ter entrado numa emissora, na Band, quando eu tinha 18 anos, acho. Entrei, fiquei um tempo na rádio. Na rádio eu não percebi isso muito forte, até porque boa parte da equipe de comentarista era de jogadora, Mário Sérgio e tal, então não tinha isso. Quando eu fui pra TV Bandeirantes, eu fiquei 2 dias pedindo demissão. Pedi demissão em 2 dias. Que eu olhei e falei, nem fudendo. Primeiro que ninguém gosta de futebol lá. Lá não, né? De geral. O jornalista, ele gosta de notícia, gosta de ter razão, gosta de usar a mídia pra polemizar, pra fazer militância. De futebol mesmo, os caras não gostam. E aí eu falei, não, cara, pra mim, futebol é Disney, irmão. É entretenimento puro. Futebol eu não tive, assim, nem a possibilidade... Por exemplo, meu primeiro jogo de futebol no estádio, eu tava no colo da minha mãe, eu não tinha 1 ano. Minha mãe me pegou no berçário do clube e subiu pra encontrar meu pai na cadeira cativa. Então, assim, eu cresci dentro do futebol, eu saí da maternidade com camisa de futebol. Não existe o futebol entrar na minha vida, entendeu? O futebol, ele faz parte da minha vida, assim, o dia inteiro, desde o dia que eu nasci. Tudo na minha família é futebol, tudo na minha casa sempre foi futebol. Não tem entrada no futebol, entendeu? Foi imposto e eu agradeço meus pais. Tá certo. O torcedor fica apaixonado, enlouquecido, assim como o carnaval.
Você não pode entrar na avenida, você não pode entrar numa quadra de escola de samba e falar assim, porra, vim aqui curtir um samba porque eu me amarro em samba. Olha, então, mas essa escola, ela teve ligação com um bicheiro em 1900 e não sei o quê, que pode ter gerado a morte de fulano. Você fala, meu irmão, olha só, eu vim aqui curtir um samba, eu não vim aqui discutir a sua vida. Eu não sei, se você entrar no clube de futebol e for contar os podres, porra, você imagina... ninguém vai torcer pra ninguém. Não, tu imagina você chegar na porta da Disney, você planeja férias, 1 ano com a tua família, aí você pega a tua família, caralho, chega na porta da Disney, meu irmão, seu senhor, seja bem-vindo aqui, o ticket e tal. Olha, deixa eu avisar o senhor uma coisa, dentro do Mickey é um anão chinês que ganha pouco. Não é divertido estar na Disney. Não. É o que a imprensa faz com o futebol. Sim. Você vê uma crise no futebol e por quê? E caso sim, o que é que você acha que está envolvido nessa crise do futebol? Quais são os principais fatores que estão envolvidos? Eu tenho uma frase de futebol que eu ouvi do Paulo Autuori que pra mim resume a porra toda. Quem viu, viu. Irmão, o que a gente assiste hoje é muito maneiro, é um esporte maneiro, é legal, caralho, é apaixonante, mas é outra parada do que a gente viveu. A gente viveu um negócio completamente passional. Sim. O jogador tinha relação com o clube, nós tínhamos relação com o clube, nós tínhamos relação com o jogador, imprensa e jogador transitavam no mesmo ambiente, portanto não havia tanta animosidade, porque você não é idiota de falar as coisas que você fala na televisão, se você for encontrar um maluco aqui todo dia. Sim. Exato. E aí vira uma relação, sabe? Eu tenho pena quando eu vejo o jogador fazer um gol decisivo, com o Maracanã lotado, correr para a arquibancada, abraçar torcedores e voltar pro campo tomar o cartão amarelo, eu falo, cara... Quem foi o idiota que inventou isso? Por quê, O cara né, perdeu a cabeça. Perder a cabeça é a parte mais legal do futebol. É isso aí. Como cenas lamentáveis. Porque mostra a paixão também, Exatamente. né? Mostra o ímpeto ali na Sim, hora. eu tenho muito essa briga com meus colegas. Não, lamentável o que está acontecendo no Maracanã agora. Final de um Fla-Flu, um empurra. Não precisa disso. E a torcida... Você, claro que precisa, caralho. Liga pra Errora, presidente da FIFA. Tira os caras daí. Vocês estão formando uma liga dessa merda na minha mão. Os clássicos iam ser meio a Vem meio. comigo. As redes iam ser soltas para que o goleiro se humilhe, levantando com o braço, a rede vai buscar a bola com o outro. Essa rede que bate e volta. Não é assim. Entendeu? A humilhação faz parte da nossa exatamente. vida. Sanduíche de pernil na porta do estádio não pode mais. Agora é barraquinha gourmet. O cara... Pô, vocês estão acabando com o É o food brinquedo. truck, né, cara? Nutelizaram porra. até o futebol. Puta que pariu, entendeu? Não precisa, sabe? Pode tomar, não vou tomar não. Eu tenho que tomar? Tem. Ok. É que são 11 horas da manhã, né? Eu não tô nesse nível que você tá aqui. Mas veja só, existem homens que vêm para o mundo para inspirar outros homens a saírem, entendeu? Falar que nem coach. Sair da zona de conforto, cara. Tem homens que vêm pro mundo pra inspirar outros homens. Pensamos no mesmo homem. Renato! E aí me vem a pergunta, cara, e o Renato? Onde está o Renato? Cara, eu não conheço o Renato pessoalmente de conversar. Já passei por ele, já cumprimentei, mas eu sei que ele gosta do meu trabalho. Mas o Renato é um cara que, assim, pra ele sair de Ipanema pra ele fazer alguma coisa... Não sabe. Irmão, Ah, é por isso, é tipo eu na Barra da Tijuca, irmão. Pra tu me levar pra Zona Sul. Pra mim, só uma aquela... pergunta. É papo reto mesmo isso daí? Vocês gostam do cara mesmo? Ele é muito bonito, mano. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Cara, já peraí, viu deixa eu te coisa perguntar uma dessa, parada, cara? irmão. Você tem 46 anos. Eu não sei como é que é a tua vida, deve ser maneira. Mas assim, se eu pudesse te falar, olha só, você vai ter comido 5 mil mulheres. Você vai ser bonito aos 50 anos. Você vai ser o maior ídolo da história do Grêmio. Você vai ser campeão pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Atlético Mineiro, Você vai ter... Meu irmão... Não faça a pergunta. Você quer ser você ou ele? Cara, o Renato acho que é o cara que todo mundo queria ser, brother. Caralho. Mais bonito deste mundo. No futebol, Renato teve virtude, arte e fez história. E o futebol carioca, de certa maneira, dialoga com a história do Rio e do Brasil. O Flamengo nos lembra que um dia os Flamengos invadiram e assaltaram o Brasil. Vasco da Gama, um herói, grande navegador português. Botafogo, o Foguinho, carrega seu nome em homenagem a uma grande nave galerosa das navegações portuguesas que carregava 366 bocas de fogo. E por fim, o Fluminense, a imagem do Rio e da sua beleza, com sede ali ao lado do Palácio Guanabara, e nos lembra que a nossa burocracia é de raízes históricas e capazes de façanhas políticas, como a de saltar clubes da terceira para a primeira divisão. É brincadeira, viu, meus amigos? Eu só precisava fazer um link aqui nas coisas. Alegra meu coração de vagabundo.
aí, embaixador. Mas olha só, de novo, que E aí, beleza. Tudo Fala, bem? meu bacharel, tudo bom? Tudo bem? Janine, Boa tarde. grande colaboradora Como é que aqui você do vai? Beco do Rato. Muito gosto de conhecê-la. Rasta, Jopa. Prazer em receber vocês aqui. Janine é uma das maiores conhecedoras que eu conheço, então é a maior conhecedora Opa, do centro do Rio de Janeiro, da história por aqui envolvida. pouquinho. Um pouco, é a humildade de toda boa cristã. Então, ia ser legal vocês escutarem um pouco dela também. Eu acho que a Lapa é a síntese do Rio de Janeiro, na verdade. Porque ela está numa região central, né? Entre a Zona Sul, o centro e a Zona Norte. Então, aqui a gente se sente meio que num bairro que não é nem metido a besta e que é lá do povão, da Zona Norte. Sempre frequentada por várias pessoas de todos os tipos. Aberto, né? Aberto, entendeu? Não tem uma linha assim, tipo, o Leblon, né? O Leblon Sim. é lindo, maravilhoso, mas, né? É aquele perfil. É aquele perfil. Aqui vem gente de tudo que é lugar. E aqui até nós somos recebidos, né? Graças a Deus. Recebidos com o quê? Uma cerveja, né, Janine? cerveja. Por favor, uma ampola do diurético. Bah, vamos lá. Qual que é a grande importância aqui do Beco do Rato para a boemia? Temos aqui também Madame Satã, morou aqui por perto, né? Exato. Essa tensão entre esse Brasil profundo e um Brasil mais dark. Isso. Provavelmente da década de 20, década de 30, tem um reinício de uma urbanização do Rio de Janeiro. Com as décadas de 30, 40, 50, 60, a Lapa foi se decaindo como um centro de trabalho, centro urbano, centro de comércio, e isso ficou muito abandonado, né? Os tempos áureos, nós poderíamos encontrar muitos artistas por aqui. De Cavalcante morou nessa região, Portinari passou um tempo, o próprio Machado de Assis, que viveu 11 anos ali em 1874, Chiquinha Gonzaga, essa casa que está aqui atrás. Aí figuras que entram dentro de uma lenda popular, mas que existiram, né? Uns consideram um herói da contravenção, outros um ser execrável, que era a própria Madame Satã, né? Um transformista violentíssimo, a ele atribuído alguns assassinatos, inclusive. E aí nós estamos num centro que foi um centro importante histórico para o Rio, é ainda por causa da manifestação cultural, do samba, que atrai muita gente. Agora, acontece que isso daqui, as autoridades não olham mais. A Lapa, o centro do Rio, fica abandonado ao seu bel prazer, cara. Deixa eu te perguntar o seguinte, e a mudança da capital para Brasília? Quanto que você acha que afetou aqui nessa região do centro do Rio? Daqui até ali, Laranjeiras, onde tinha o Palácio do Catete, a decair. É sensacional a colocação, porque é uma visão clara isso daí. Manja abandono, é o filho abandonado. Os caras mandam para um lugar desértico no meio do Brasil e sem um plano de passagem disso que era a capital, disso que foi o centro nosso de proliferação e de várias coisas. Tchau. Mas como tchau? Agora não interessa mais, agora a capital está em Brasília. Já tinha um certo abandono aos poucos dessa região, Sim. mas não tão sintomático, não tão forte, né? Sim. Aqui é Catete, cara, o palácio, o centro ali. do governo está aqui do lado. Então essa região ainda era cuidada. Aos poucos houve a migração para Brasília, acabou, bicho. É retirar da autoridade. Beco do Rato, Beco do Rats Rato. Alley. Beco do Rato, sabe por que tem esse nome? Por que tem esse nome? Porque na década de 40, 50, a Lapa entrou num declínio muito grande, né? E depois que terminou o acesso ao jogo, né, em 46, os malandros continuaram por aí fazendo os seus serviços. Ah, então a decadência da Lapa tem a ver também com o fim do jogo? Sim, porque os cassinos foram fechados, deu uma caída na noite, né, nos bares, nos cabarés. E isso aí acabou influenciando negativamente o bairro. Mas os E por que malandros fecharam? resistiram. Por conta do Getúlio Vargas, né? Ele baixou aquele decreto que não podia mais ter os cassinos. E aí a malandragem resistiu, fazendo os seus trabalhinhos, né? E aí o Beco do Rato, por que o nome? Quando as pessoas eram assaltadas, falavam assim, eu fui assaltado na Lapa. Aí o pessoal falava, vai lá no beco.
lá no beco, vê se tá lá o documento, sua carteira. Aí ficou com o beco do rato ladrão. O cara pegava o dinheiro e jogava aqui. Jogava. Aí, tá vendo? Essa é uma das vertentes, né? Que eu acho que é a mais... eu acredito mais nessa. Eu gosto dessa. Eu também gosto dessa. É divertido. Meu avô falava, não anda com falcatrua, porque falcatrua serás. Então, Tintin Janine, muito obrigado. A liberdade. Obrigada a vocês. e o primeiro dia no Rio termina da melhor forma, com mais quitutes, mais birita e com o samba, que é um maravilhamento carioca que a gente sempre precisa. Se eu tivesse que ir embora hoje, não poderia sair insatisfeito. Bom descanso para todos. Amanhã tem mais. Pô, embaixador, foram vários botequins, hein? Diversos e muito samba. Eu tô aqui numa ressaca imperial. Eita, Então a gente precisa botar o pé no freio, embaixador, porque senão a gente não vai terminar essa viagem bem. não vai ter. Então, por que não exploramos essa parte realmente imperial do Rio de Janeiro? Sim, Largo do Paço, onde muitas aventuras aconteceram. Grande dia. E aí, o grande Nogueira, tudo bom, meu amigo? Poxa, a gente tá aqui nessa região tão linda, né, cara? E ouvi dizer por aí que é uma região muito importante para nossa história. Eu queria saber o que é que faz dela tão importante. É uma região muito importante para o Brasil. Quando o Dom João vem para cá, de Portugal para cá, ele se estabelece a princípio aqui. Morou aqui por um tempo. A Dona Maria I, que era a rainha, morava aqui, mas ela frequentava mais aqui em frente, o convento do Carmo. E ao mesmo tempo foi local de despacho, né? Pedro I despachou aqui, deu notícias importantes. E aqui nós temos a Antiga Sé, Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Essa igreja importantíssima. Foi o local onde foram coroados os nossos imperadores. Isso para começo de conversa, Rasta. Nossa, então vamos levar a gente nesses lugares aí, por favor. Vamos lá, claro. Ah! Aqui que é onde rolou o dia do fico, é isso? Isso. Aqui que ele deu aquela notícia de que ficaria no 9 de janeiro de 1822. Aquela janelinha ali. Pedro I foi aquela janela que costumava ficar lotado em grandes eventos públicos e deu aquela notícia. Não foi exatamente a frase que ficou conhecida, essa frase ele disse depois, em outro contexto, mas ele deu a notícia de que ficaria. Dom João, quando vem em 1808, reforça a centralidade no Rio. Por quê? Ele chega em Salvador em primeiro lugar. Depois ele vai ao Rio e ele decide ficar no Rio e estabelece no Rio, então, a capital do reino. O Brasil, então, ele chega em 1808, em 1815 o Brasil se tornaria o Reino Unido a Portugal e Algarves, mas reino. Então, a partir de 1744, o Paço é construído, o atual edifício do Paço é construído para ser um estabelecimento ligado à Casa da Moeda, de sede do governo. E 20 anos depois, o Rio se tornaria a capital do vice-reino. Então já era a casa dos vice-reis, casa do vice-rei. E com a chegada de Dom João em 1808, ele já passa a despachar como príncipe regente também no Paço. A Dona Maria I também é estabelecida lá, que ela era rainha. Na ocasião de Dom João, assim, ele já deixa funcionar no térreo algumas outras atividades, como essa da Casa da Moeda, mas depois vai virar mesmo residência e um local de despacho, né, de atividade governamental. Poxa, então a gente tá aqui na Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, que é uma igreja muito importante desse período de grandeza do Rio de Janeiro, né, para a história do Brasil, enquanto capital do Brasil, né? Sim. Essa antiga catedral, ela contém, por exemplo, os restos mortais, parte dos restos mortais de Pedro Álvares Cabral. Então já pega um símbolo do início mesmo do Brasil, da chegada, pelo menos dos portugueses aqui. Essa igreja, ela é extraordinariamente importante para a história do Brasil por vários motivos. Aqui, o Dom João, já começando na parte da monarquia, né? O Dom João, ele é 1816.
ele é sagrado. Ao mesmo tempo, você tem, em 1817, ano seguinte, o casamento de Dom Pedro, príncipe regente, com Dona Leopoldina. Em 1822, a coroação de Pedro I, 1º de dezembro, a coroação de Pedro I. E você vai ter também, em 1841, a coroação de Pedro II. E o casamento de Princesa Isabel, em 1864, com o Conde d'Eu. E quantas e quantas celebrações de datas importantes, né? Vitória em guerra, as celebrações religiosas, porque as festas religiosas eram muito constantes. Quantas não foram realizadas aqui? Então é um local de extraordinária importância histórica e espiritual. Então, basicamente, tudo que é relevante em relação à família real aconteceu Os aqui. batismos dos príncipes também. Então, assim, é uma igreja de extraordinária relevância. E por que essa região aqui foi escolhida para concentrar todas essas obras importantes, né? O centro do poder, basicamente, ser aqui. Existe alguma razão geográfica, estratégica? Existe uma razão prática. Quando chega aqui Dom João, ele vai se estabelecer nos edifícios já existentes. Então, os edifícios mais bem organizados, ou seja, a sede de uma espécie de governo provincial, que aqui já era uma espécie de capital, né, desde o século XVIII, estava aqui já. Tanto que o futuro Palácio Imperial, que vai ser também onde eles vão morar e ficar por maior parte do tempo, era uma casa que também Dom João, ela já pré-existente a princípio, e existia aqui, então, do lado desse edifício tão importante, esta igreja. Aí ele já transforma em Sé. Foi Dom João mesmo que transformou em Sé, né, a sede principal da igreja. E a partir de então, ela se notabilizou até fim do século XX, aí, né, década de 70. É interessante notar que a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, o dia dela é o mesmo dia do aniversário de Pedro I. E é o mesmo dia da aclamação de Pedro I, 12 de outubro. Nosso próximo destino é mais um tesouro histórico do Rio de Janeiro. Para esta visita, além da companhia do Rafael, fomos recebidos por Luiz Carlos Ramiro, atual presidente da Biblioteca Nacional. A intelectualidade brasileira atravessou a Biblioteca Nacional como um lugar de leitura, como um lugar de pesquisa. Então, desde, por exemplo, a memória do Dom Pedro I, a Maria Graham, que era uma figura central, né, na corte, ela vinha à Biblioteca Nacional, os primeiros responsáveis, né, por sua gestão. No século XIX, toda a intelectualidade do século XIX vivia no Rio de Janeiro, convivia com a Biblioteca Nacional. Há relatos, né, maravilhosos do próprio Machado de Assis, depois, mais tarde, no século XX, Lima Barreto, e aí uma pleia de intelectuais. Dom João, responsável aí por trazer esta biblioteca ao Brasil. Notável estrategista, ele gostava muito dos livros. A gente tem no Dom João uma figura aí de patrocínio da cultura e de responsabilidade por termos isso aqui, né? Graças a Dom João. Agora, quando começa mesmo a Biblioteca Nacional? Ela começa antes da gente chamá-la de Biblioteca Nacional. Ela era a Biblioteca dos Reis, a Real Biblioteca. Começou a ser construído em 1755, e depois do terremoto, virou maremoto, o incêndio de Lisboa. Você tem a destruição da Real Biblioteca, que lá existia, foi reconstruída. E com a vinda da família real para cá, Dom João traz, então encaixota tudo, 1808, a coisa fica vindo para cá, a partir de 1810. Essa data é considerada a fundação desta biblioteca. Não deste edifício, mas desta biblioteca. Lançado em 1905, a pedra fundamental em 1910. Aberta, né, inaugurada, a nova Biblioteca Nacional, vem este prédio a compor, então, a nova paisagem urbanística do Rio de Janeiro.
principal missão dessa instituição é guardar para as próximas gerações aquilo que é produzido no Brasil e aquilo que foi produzido desde quando Portugal guardava os livros. Então é o templo do saber, é o templo do livro no Brasil. Uma das 10 maiores instituições do gênero no mundo. E aqui era frequentado, sim, por uma intelectualidade, que não era só carioca, era uma intelectualidade nacional. Afonso Arinos, Carlos Drummond de Andrade, próprio Rui Barbosa, muitos de várias gerações separadas vinham para cá, estudavam na sala de leitura e, a depender da administração que havia, eles faziam reuniões periódicas aqui justamente para falar de literatura, letras, história, artes. Agora me fala um negócio. Um item que tem aqui, que se você tivesse a oportunidade de levá-lo ratazanamente... Eu nem brinco com isso. Eu nem brinco. Mas aqui tem alguns itens extremamente importantes. Aqui, por exemplo, tem uma das cópias da primeira edição de Camões. Isso é de arrepiar. Eita. Tem uma Bíblia que é das primeiras da época da prensa. Uma Bíblia que é uma segunda geração de Gutenberg, que foi em Mogúncia. Isso aí tem 2 cópias raríssimas e quase não tem no mundo mais itens assim preservados. Então tem muita coisa extremamente interessante. Mas aqui é o lugar onde as pessoas estudam, né, biblioteconomia, arquivologia, conservação, ou seja, os conservadores estão aqui num andar. Os conservadores que pegam a obra, recuperam a integridade dela e fazem com que ela permaneça tendo valor. Então, todo esse trabalho é realizado para que elas permaneçam guardadas para uso de pesquisadores e de interessados, do cidadão brasileiro. E, claro, de todo cidadão que queira acesso. Quando é digitalizado, qualquer pessoa no mundo pode ver. E quando o pesquisador estrangeiro quer ter acesso, pode vir aqui. Sim. Então, assim, é do Brasil para o mundo. É algo brasileiro, mas para o globo todo, para todo mundo. Embaixador, a gente curtiu uma boa culinária, falou um pouco do samba, tivemos um rolê imperial e agora a gente vai encontrar o Guilherme Almeida para resolver uma grande questão da história econômica, que é escola austríaca ou escola de Chicago? Eu prefiro a escola de samba. Então vamos na escola de samba. E aí, meus queridos, como estamos? Como estamos, embaixador? Satisfação, Joca. E aí, preparados? Vamos nessa? Com certeza. 200 gramas de mortadela hoje, por apenas R$3. 2 por 1, caminhão virou. Qualidade só 2023, tá no Vai fazer uma farofa, você vai ver. Vai vir paçoqueiro. Faço vocês assim. Esse é o manto, esse é o templo. O que a gente tem aqui, ó, é a quadra como um todo, é a grande quadra. Vai fazer o quê? Vamos almoçar? Eu queria perguntar para vocês, a gente ouve muito falar de velha guarda, né? A velha guarda de tal escola, velha guarda de tal escola. O que é a velha guarda? Qual que é o papel, a importância dela para a escola de samba? A velha guarda é o pai, junto com a ala das baianas, é o berço, é o pai, tudo começou com as velhas guardas e com as baianas. Certo. Certo? Então tem uma estrutura de família, como se fosse. Isso, então todas as escolas têm suas velhas guardas, foi onde tudo começou. E a nossa função, né, de velha guarda é passar para os novos a tradição para manter, entendeu? Manter a tradição do samba. Mas mais importante é a gente aceitar a inovação que eles trazem para conciliar as duas coisas, entendeu? A gente não pode ser soberano, ninguém é dono da verdade, entendeu? Quando eu entrei para a velha guarda em 2011, o seu Mazinho, que já é falecido, mas na época ele era o presidente da velha guarda, era muito meu amigo. Eu tinha sido vice-presidente 6 anos, então a gente tinha muito contato. E eu disse, seu Mazinho, ano que vem eu quero sair na velha guarda. É possível? Ele falou assim, não,
não é possível. E eu fiquei chocada, eu digo, ué, mas eu, com a minha história no Império, barrada na velha guarda? Aí ele disse, não, porque não existe sair na velha guarda, existe pertencer à velha guarda. Porque a velha guarda é que ensina. Tem compositor, tem passista, tem porta-bandeira, entende? Então é uma função muito importante numa escola de samba, a velha guarda, de qualquer escola. A velha guarda é um segmento da escola. E o segmento de quem? De pessoas que, como eu, estão aqui há muitos anos, deram a sua vida, as suas energias, né, para que essa escola permaneça. Junto ao samba, vem sempre a figura, né, essa figura mítica do malandro, né, e a ideia da malandragem e tal. O que é o malandro? Como é que ele surge no Rio de Janeiro? Né? E como é que ele se relaciona com o samba, né? Qual que é a importância dele dentro dessa música que vocês fazem? O que é a tal da malandragem, né? Hoje é praticamente zero, mas antigamente tinha tudo a ver, até nas letras dos compositores. Não tem mais aquela malandragem, até nos gingados passistas, no samba daquelas passistas da antiga. E a hora do tempo que o sambista falava assim, eu vou na costureira tal para fazer uma calça de linho, uma calça de tergal, uma camisa estampada para ir no samba. Agora não, é todo mundo... Sabe, parece um quartel, todo mundo uniformizado. Então, isso tudo que eu tô te falando era a malandragem do samba da antiga. E hoje essa essência se perdeu. É todo mundo, sabe? Quer brinco, tem? Fazer o quê? Você era obrigado a se virar. Porra, na minha casa não tinha luz, nem geladeira, entendeu? Então a gente pobre, meu pai é eletricista, pai de 6 filhos. Aí ele falou pra mim, capoeira, vem cá. Só tem 2 jeitos pra você aprender na vida. Uma é escutando, a outra apanhando. Aí eu duvidei. Ele me deu a surra de fio e virei eletricista. O mestre-sala e o porta. Qual que é a função de cada um? O que cada um representa dentro da escola? O mestre-sala e o porta-bandeira, o mestre-sala é aquele guardião, o cara que corteja a porta-bandeira. Só ele pode tocar na porta-bandeira, mais ninguém. Por isso que ele dança fazendo aqueles gestos bonitos em volta dela. O ritmo dava para as pessoas dançarem e ser mais elegante. Hoje só roda. Hoje a porta-bandeira e o mestre-sala é quase a mesma coisa. Você não pode perder a essência. E nós estamos caminhando para isso. A gente tem que parar, começar a prestar atenção, não só no samba, em todas as vertentes. Futebol, os ensinos nas escolas públicas, entendeu? De ensinamento. Então, nós estamos as famílias, então nós estamos perdendo essas raízes tradicionais. Agora, hoje você vê um cara que se julga mestre de bateria botar seu filho que não sabe tocar um instrumento para dirigir vários ritmistas, até antigos ou novos. Tá errado. Se tá errado, meu pai sempre me ensinou isso. Tem que pegar o instrumento e mostrar o que é certo. O carnaval, ele tem uma cultura mundial. Não se exploram nem 10% da cultura no carnaval. Uma coisa que saiu de morros, entre becos e vielas, de morros e favela, que foi o começo de tudo, fazendo mestrado em beira de esquina para atrair turismo para o Brasil. A importância do samba se tornou, né, a primeira maravilha cultural do mundo, que traz gente de todos os continentes. Na minha concepção isolada, é claro. Samba me sustenta, samba me traz a tranquilidade, o samba me acalma. O samba me faz dar oportunidade para quem quer aprender. O samba realiza sonhos. É o primeiro ritmo do Rio de Janeiro. O carioca primeiro aprende o samba, o resto é balela. O mar, misterioso mar, que vem no horizonte, é o berço da sereia, lendário e fascinante, olha o canto da sereia, e ela ia voar, em noite de lua cheia, ouça a sereia cantar. Ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas, a paz ela semeia. Ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas, a paz ela semeia e toda a
embaixador. Isso aqui foi uma alegria muito grande, né? Grande samba de verdade. Entre a escola austríaca e a escola de Chicago, quem tá certo mesmo é a escola de samba, né? Viver no Rio exige prudência e responsabilidade. Não é à toa que os boleiros libertinos se perdem no futebol carioca, tomados pelos sucessos, as gandaias, as noitadas, os bitcoins e os ancapes da orla. O centro do Rio é esplendor atrás de esplendor, com intervalos de vadiagem e cheiro de mijo. Essa viagem foi, sem dúvidas, a mais esperada e mais divertida de toda essa série. Encontrar o meu querido embaixador Jopa foi uma alegria mulamba ímpar, e este trio parada dura com o Guilherme Almeida abriu horizontes que eu nunca imaginei experienciar. O Centro Imperial, a beleza extravagante da Belle Époque. Tudo isso eu já imaginava encontrar. E os passeios com Rafael Nogueira por esse Rio Imperial excederam as expectativas. Mas ali, na Madureira, recebido pelos malandros raiz da Império Serrano, eu contemplei o morro, local de muitas tensões dentro da sociedade brasileira. Ali, eu enxerguei a cidade medieval, com suas ruas estreitas e ocupação orgânica do espaço. Será que um dia as favelas poderão se incorporar ao Brasil e se tornar o exemplo de uma cidade medieval contemporânea? Esta é uma reflexão que levarei comigo pelas minhas viagens. O Rio de Janeiro continua lindo. Mas é sem álcool isso aqui, pô.